Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao meu canal se você ainda não é inscrito, e se você já é inscrito, muito obrigada pela companhia. Bom gente, eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que eu utilizei muito no enxoval da Lívia de 0 a 3 meses, ela tá fechando o terceiro mês dela agora, e foram coisas que pra mim foram muito úteis, né, importantes. Algumas eu achei que eu não ia utilizar tanto e acabei utilizando muito, e gostaria de compartilhar com vocês também para que vocês talvez possam fazer uma compra mais assertiva, economizar o rico dinheirinho de vocês também e ter uma boa experiência com esses produtos, como eu também tive com a Lívia. O que eu vou mostrar para vocês aqui não é uma ordem, não quer dizer que o primeiro que eu vou mostrar é o que eu mais utilizei, mas são produtos que foram úteis para mim num todo. Um item que eu utilizei muito foram esses macacões de zíper aqui. Ele não é de botãozinho e isso me facilitou demais, principalmente nas trocas noturnas, né? Então, a Lívia nasceu, ainda era um pouquinho frio aqui no sul, não tava tão quente. Então eu acabei utilizando muito esses macacõezinhos de zíper assim. Eu acabava colocando, nas noites mais frias, né? Eu colocava o conjuntinho de pijama embaixo e o macacãozinho por cima. E nas noites que eram um pouco mais quentinhas eu usava só o macacão mesmo. Então o que ele foi bom porque não corria o risco, né, de eu fechar os botõezinhos virados e ter que abrir tudo de novo, fechar de novo, e isso acaba perdendo tempo, né, faz tu perder tempo, e aí corria o risco dela acordar no meio da madrugada e virar uma novela. Então, uma coisa que eu indico muito são esses macacõezinhos assim, e só não é perfeito porque o zíper dele abre de cima pra baixo. Então, quando tu vai trocar, né, tu abre aqui e acabava que o peitinho dela ficava à mostra, ficava aparecendo e aí acabava gelando. Então eu tinha que usar sempre uma cobertinha ou um lençolzinho pra proteger o peitinho dela pra não esfriar, né? Então ele só não é perfeito por isso, mas se ele fechasse de baixo pra cima seria totalmente perfeito, né? Porque aí o peitinho ficaria fechadinho aqui e aí a gente conseguiria fazer a troca da fralda dela aqui sem gelar o peito. Então esse foi um item assim que eu indico muito, principalmente para as mamães que vão ganhar bebê no inverno, apostar em um macacãozinho fechadinho assim, ó, que dá mais conforto, né, uma proteção contra o frio maior na hora de dormir. Às vezes eles acabam tirando o bracinho para fora e tal, fica as costinhas um pouquinho pegando frio, então eu tinha muito medo que ela se gelasse, né, e isso me ajudou assim horrores. Foram os macacõezinhos de zíper. E vários tecidos, tem de soft, tem de moletom, a Lívia também tinha alguns de moletom, foram os que eu realmente mais usei em casa assim com ela. No kit higiene, gente, o que eu mais utilizei foi o mini cortadorzinho de unha. A Lívia, assim, cresce muito a unha dela, então a cada 2 ou 3 dias a gente precisa cortar, porque ela acabava se arranhando, né, se a gente deixava a unha dela crescida. Então a gente sempre manteve bem curtinha a unha dela pra ela não se arranhar e também pra ela não arranhar a gente, né, porque às vezes ela vem no colo e ela já, agora na fase que ela tá começando a pegar as coisinhas assim com mais força, então ela acaba às vezes arranhando, né, o peito ou o rosto da gente. Então é um utensílio muito prático, né? Nós não tivemos medo de cortar a unha dela, eu sei que tem muita gente que tem medinho de cortar, mas é devagarinho, quando ela tá dormindo bem quietinha lá, a gente vai cortando unha por unha, é bem tranquilo. Os outros itens que vieram, que é a lixa e a tesourinha, eu acabei não usando muito, tá? Realmente o cortadorzinho foi o que eu mais utilizei, tanto pra unha do pé quanto pra unha da mão. Outra coisa que pra mim é indispensável, assim, desde que ela é muito pequitinha, eu uso muito, é o aspirador nasal, né, e a soluçãozinha de limpeza, o Salsep. Principalmente depois que a gente voltou da UTI, por ela ter tido um problema respiratório, eu tinha muito medo que ela ficasse com muita secreção, ou que, sabe, fosse algum tipo de catarro proveniente de alguma doença do pulmão, coisa de mãe neurótica. E aí eu acabei usando assim, ó, muito mesmo. Eu uso, até hoje a gente usa várias vezes no dia. O Salsep eu uso assim 2, 3 vezes por dia agora. E quando eu vejo que tem a necessidade de fazer, eu utilizo o aspirador. Gente, e assim, esse aqui é um produto que eu achei que eu não ia utilizar. Tanto é que eu, no início eu tinha até um certo preconceito com ele, dizia, né, achava até meio nojento. Mas é muito útil, é muito prático e, assim, como os bebezinhos eles não sabem, né, expelir a secreçãozinha do nariz, acaba ficando. E todo bebê tem secreção, então isso aqui facilita demais a limpeza do narizinho deles, né? Então a gente coloca
o Salsep. E logo depois que o Salsep começa a fazer um efeitinho, a gente aspira com um aspirador nasal. É bem tranquilo, não dói nada e deixa as vias aéreas dela bem livres, né? O que vai me ajudar depois na hora dela mamar, na hora dela dormir, porque aí não tem secreção ali obstruindo o narizinho, então facilita demais. Outra coisa que eu usei demais foram esses trocadores portáteis, né? Ele é um trocador bem simples, assim, é de tecido de um lado e do outro lado ele tem esse plástico aqui que evita, né, de umedecer o tecido caso ocorra um acidentezinho ali na hora de trocar a fralda, que é bem comum. E por que eu utilizei muito esses trocadores assim? Eu tenho trocador de chão, né? Mas eu utilizei muito esse daqui porque principalmente de noite eu notei que se eu não acendo luz, deixo só uma luminariazinha, né, com uma luzinha fraquinha e tal, troco ela lá direto onde ela tá dormindo, né, na cama onde ela tá dormindo, ela não acorda. E isso facilita com que ela volte pro sono depois. Então tive episódios de trocar ela no trocador durante a noite e eu percebia que ela dispersava o sono muito fácil e aí depois a gente ficava naquela novela de faz ela dormir de novo, fica balançando, fica cantando, caminhando e acabava que o soninho dela ia pro beleléu. Então quando eu comecei a utilizar o trocador portátil na cama onde ela tá dormindo, eu percebi que o sono dela ficou mais tranquilo e ela começou a dormir também mais horas corridas, porque a gente não fazia aquela bagunça no soninho dela. Então eu utilizo ele na cama, né? Tenho um trocador portátil na mala de passeio, que quando eu saio com a mala já tá lá na mala dela, pra mim não esquecer. E eu uso esse daqui em casa, né? Ele fica aqui em cima da cômoda, tem esse acolchoadinho aqui, essa almofadinha, e eu acabo colocando ele por cima, esse daqui. E ele é muito prático, depois a gente passa um paninho úmido, passa um álcool pra dar uma esterilizada e tá tudo limpo, tá tudo certo. E durante a noite, na cama, eu consigo colocar embaixo dela sem problema nenhum. Ela nem acorda mais, agora ela faz assim um sonão bem bom, nem acorda enquanto eu tô trocando, então é rapidinho, boto ali, troco a fraldinha dela e ela já volta pra rotininha do sono dela. Então é uma coisa que eu indico muito, que no início eu achei que eu não ia utilizar por ter o trocador de chão, mas eu acabei abandonando o trocador de chão e depois passei a usar esses trocadores portáteis, assim, que são muito mais práticos mesmo. Vale a pena você ter pelo menos um, né? Daqui a pouco, se tu não quer ter um na malinha, quer ter só um pra ser mais em conta, vale a pena. É um produto que realmente traz benefícios pra tua rotina. E como eu mencionei, a luminariazinha, né? Aqui eu uso essa aqui que é bem fraquinha mesmo, ela é de toque, assim, tem três intensidades. Quando eu vou trocar ela, eu acabo botando na iluminação mais forte, né? Mas mesmo assim ela é bem fraquinha. E não acendo as luzes do quarto pra não dispersar o sono dela. Principalmente agora que ela tá um pouquinho maior, ela acabava se dispersando quando eu ligava a luz, né? Então eu optei por usar a luminariazinha. Então essa é uma dica que eu te dou. Se tu não tem uma luminária, acende uma luz de um cômodo que tá perto, sabe? Acende uma luz que não vai ser tão direto em cima do nenê, que isso vai te ajudar também na hora do sono dele, né? Pra não dispersar. Então aqui eu uso a luminária, sempre quando eu tô aqui no quartinho dela, já fica ali do lado da cabeceira a luminariazinha, e a gente evita que ela se acorde. Então, uma luminária é algo que eu acho que vale muito a pena tu investir. Paninhos de boca, fraldinha de boca. Gente, por Deus, aqui em casa é esparramado pela casa inteira. Eu uso muito. Principalmente na hora da amamentação, que como eu tenho bastante leite, eu acabo utilizando às vezes 2 ou 3 paninhos cada vez que eu vou dar mamar pra ela. Então eu utilizo demais. E assim, quanto mais simples o paninho, melhor ele é. Tá? Sem muita frescura, sem muita firula, assim, porque aquilo acaba atrapalhando. Eu tenho uns lindos maravilhosos que eu acabo não usando tanto no dia a dia, porque eles atrapalham, né? Então, gosto desses de fraldinha, que são bem molinhos, bem maciozinhos, sem muita frescura, porque usa demais, assim. Então, se tu tá fazendo teu enxoval, aposta nos paninhos de boca, porque tu vai usar tanto pra hora do mamar, quanto às vezes dá um imprevisto ali, suja alguma coisa, tu já sai correndo atrás do paninho de boca e ele vai te salvar em situações que tu precise de um paninho ali pra te ajudar. Então eu utilizo demais. Então paninhos de boca tenham à disposição, porque vocês não vão se arrepender, vale muito a pena mesmo.
Na mesma pegada dos paninhos de boca, que são feitos de fraldinha, um tecido maciozinho, eu também tinha essas fraldas maiores aqui, que eu utilizei demais com a Lívia, principalmente na hora do banhinho. No início eu tava dando banho nela na banheira, né? Então eu usava um fraldão desses maior pra abraçar toda ela, pra ela se sentir mais protegida e não ter medo do banho. E, gente, ela ama, ela é apaixonada pelo banho. Se foi isso aqui ou se não foi, eu não sei, mas que isso nos ajudou demais, ajudou. Então, assim, eu acabava utilizando uma fraldinha dessas maiorzinhas, assim, pra envolver ela, e depois usava outras fraldinhas pra secar. Tenho toalhas de banho lindas ali, que são mesmo de tecido de toalha, mas digo pra vocês que as fraldinhas, elas secam super fácil, não agride a pelezinha deles, que é tão sensívelzinha, né? E fazia um efeito super bom até mesmo na hora do banho. Então, aposta também nas fraldinhas pra hora do banho, tá? Que vai facilitar a tua rotina. O outro item que eu não quis comprar e depois acabei pegando emprestado com uma tia minha foi o berço Moisés, né? O berço de Vime. Existem vários modelos e tem uns bem mais modernos que não são de Vime, né? Que são portáteis também, mas o que eu utilizei, tô utilizando com a Lívia até agora, é o bercinho de Vime. E assim, gente, o berço que ela tem no quarto não sai de dentro do quarto, ele é grande, então ele não passa na porta. Então eu não tenho como ficar levando esse berço de um lado pro outro. Eu também não comprei a babá eletrônica inicialmente, então não tenho babá eletrônica. E o berço Moisés fez toda a diferença pra nós, porque aonde eu vou, eu levo ela dentro daquele bercinho. Então eu vou pra cozinha, eu levo ela, eu vou pra sala, eu levo ela. Né? Então agora, ela tá com 3 meses, ela ainda fica bastante tempo deitadinha, faz uns soninhos compridos assim durante o dia, então ela fica muito tempo deitadinha lá dentro do bercinho Moisés. Então é uma dica que eu dou pra você, ele é extremamente útil. Eu paguei a língua porque achei que não ia ser tão útil, que eu não ia utilizar tanto, e tô utilizando demais, realmente é um item que vale a pena tu pensar bem, né? A Lívia tem o carrinho de passeio, mas ele não é aquele que vira Moisés, então é só o carrinho, aquele que senta, né? E eu não acho tão confortável ela ficar o dia inteiro deitadinha naquele carrinho. Se tu tem um carrinho de passeio que tu acha que fique confortável, beleza, tu pode utilizar, né? Mas no meu caso, como o carrinho ele é mais de pezinho, assim, mais sentadinho, eu não acho que fique tão confortável pra ela dormir por várias horas. E o bercinho de Vime é perfeito, prático, ele é pequeno, tu carrega de um lado pro outro, ele passa nas portas sem problema e facilitou demais a minha rotina com ela dentro de casa. Uma outra coisa que pra mim foi muito, muito prático e eu uso demais com a Lívia, em tudo que eu faço eu levo isso aqui. Esses foram eu mesma que fiz, assim, é super prático, bem tranquilinho pra fazer. E são saquinhos que eu usei pra levar os looks da maternidade, então eu levei dentro de saquinhos um pouquinho maiores do que esse, eu fiz de vários tamanhos, pra aproveitar lá o plástico, né? Então eu montei esses aqui e assim, eu uso com ela direto até hoje, dentro da malinha de passeio, né? Então eu levo um plastiquinho desses com as pomadinha, remedinho, não sei o que, essas coisinhas. Um outro eu levo com as fraldinhas, os lencinhos e tal, tudo pra hora da troca de fraldas ficar mais prático, fica tudo juntinho, a gente não tem que ficar catando dentro da mala ali, tipo, onde é que tá, então fica tudo organizadinho dentro da mala dela. E eu levo um desses aqui também vazio, caso aconteça de alguma roupa ser prejudicada com algum vazamento de fralda. Aí eu tenho, né, um saquinho desses aqui pra colocar a roupa suja e não ficar junto com as roupinhas limpas, né? Então fica bem organizadinho, fica bem prático. E é uma coisa que eu uso desde o dia que ela nasceu, porque desde que eu levei a mala dela pra maternidade eu já usava esses saquinhos. E eu tô usando muito, muito agora também com ela, quando a gente tem que sair, levo eles na malinha dela de passeio. Então vale a pena também. Uma outra coisa que eu uso demais com a Lívia são essas cobertinhas, gente, peludinhas. Eu não sei que tecido é esse ou o que. Essa foi um presente de uma amiga muito, muito especial nossa, da Jaque. E eu amo, tá? São as cobertinhas que a gente mais usa porque ela é molinha, ela é gostosa, ela é quentinha, né? Não fica assim, aquele volumão, né, na hora de tu enrolar o nenê. Eu achei, assim, que facilita demais o manuseio, principalmente quando tá bem frio, né? Como eu comentei, quando ela nasceu ainda era um pouquinho frio, então eu usava muito. Ela tem também aquelas cobertas mais grossas, mais peludas, mas, gente, o que eu mais uso mesmo são essas aqui.
salvo nos dias que tá muito frio, que aí eu coloco as mais peludinhas. Vale a pena você ter algumas desse estilo, nesse tecido aqui, porque elas realmente são finas, mas esquentam ao mesmo tempo. Bom, gente, claro que existem muitas outras coisas, né, que a gente também usou com a Lívia, ainda usa com ela, mas essas são as principais, assim, algumas que eu comentei com vocês que eu achei que não ia utilizar tanto e fizeram bastante diferença pra mim, né, e utilizo muito, então foi isso que eu quis trazer pra vocês, coisas práticas que fizeram diferença na nossa rotina com ela nesses 3 primeiros meses, que são os mais delicados, que são os que a gente não tem experiência, que a gente ainda tem medo, né, de algumas coisas. Então são os meses que a gente fica realmente mais preocupados, né? Mas foram coisas que pra mim fizeram a diferença e eu espero que também pra você, se você tava na dúvida de comprar ou não, possa ter te ajudado também a entender, né, os benefícios desses produtos que a gente utilizou. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem as minhas dicas e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, me siga lá no Instagram, @patilunedo, e comentem aqui embaixo se vocês gostariam de ver alguma coisa em específico, se vocês têm alguma sugestão do que vocês gostariam de ver por aqui, com certeza eu vou ler com muito carinho e vou trazer pra vocês, tá bom? Um grande beijo e nos vemos no próximo vídeo. Para você que chegou até aqui, lembre-se, coragem nem sempre é um rugido de leões. Às vezes é o coração no fim do dia dizendo: vou tentar novamente amanhã.